E aí, cara, Estados Unidos ou Austrália? Uma boa pergunta, cara. Vamos responder no vídeo de hoje, né? Hoje nós vamos conversar com o Thomas Edison. Ele já morou em 8 países diferentes. E ele vai contar pra gente o que é melhor, morar nos Estados Unidos, na Austrália ou nos outros países que Morei ele na já Europa morou. também, cara. Morei em na vários Europa. países legais. Tu gostou da Europa? Maravilhoso, cara. Nós temos muito pra conversar, irmão. Vambora. Bora. Cabelo do mesmo jeito, hein? Você já sabe Mesmo como é que é, esquema, né, cara? cabelinho e barba na régua, né? Vamos alinhar aqui o Brasa Barba aqui. Vamos deixar o Brasa Barba legal. Ah, moleque. Aquele merchan, né, cara? Mas enfim, é muito bom, né, cara? Eu acho que é super importante a gente tomar decisão, né, irmão? Às vezes a gente pensa demais, a gente toma muitas precauções com coisas que não precisa tomar, cara. A gente tem 60 anos pela frente pra fazer aquilo que a gente quiser, né, irmão? E o último país que você teve foi os Estados Unidos, antes da Austrália. Não, antes da Austrália, na verdade, foi a Tailândia. A Tailândia, cara. A Tailândia, cara. Você morou por quanto tempo lá na Tailândia? Na Tailândia eu fiquei 2 meses. 2 meses. 2 meses, exato. E era bom lá? Era massa, cara. Como falar era bem a viver na verdade. Tailândia? É diferente, né? A cultura é totalmente diferente da do Brasil. Cara, vou falar a verdade, é diferente. Tu vê que aqui na Austrália, né, os brasileiros que moram aqui têm essa possibilidade, essa oportunidade de viajar bastante, né, cara? Então, muitas pessoas saem daqui para ir para a Austrália, para ir para a Tailândia direto. Eu fiz o oposto, na verdade, né? Antes de vir para a Austrália, eu fui para a Tailândia, né? E eu vejo que vale a pena, cara, de verdade. Eu acho que é um custo de vida baixo. Eu morava num apartamento assim que, cara, de verdade, assim, ó. Aqui, um apartamento igualzinho que eu morava, eu vou dizer pra você que ficaria mais ou menos uns 4, 5 mil dólares, fácil, por mês, né? Nossa. Lá eu pagava 600 dólares, cara, num apartamento assim. No ó, mês? No mês. Era Nossa. um apartamento assim, ó, tudo que você imaginar tinha no apartamento, sauna, academia, piscina, borda infinita, na frente da praia, no mar, assim, ó. Né? Deixa eu aproveitar para fazer um merchan aqui, quem quiser me seguir aí, ó, Thomas Edison Underline, tem um Reels mostrando esse apartamento lá na Tailândia, cara, todo dia era um pôr do sol, assim, ó, ficava vermelho o céu, era lindo, cara, mas enfim, é muito barato, custo de vida, comida é um pouco complexo, para falar bem a verdade, não é tão simples assim, é uma comida diferente, o gosto, assim, o tipo das comidas, né? E vamos lá, cara, mas é você legal. trabalhava de quê na Tailândia? Cara, pra falar o que eu fazia na Tailândia, eu acho que eu preciso voltar um pouco para os Estados Unidos, né? O que aconteceu foi o seguinte, no Brasil eu fui policial militar no estado de São Paulo, né, por 6 anos. E aí, como todo policial militar, né, isso aqui eu quero falar para todo mundo, todo policial militar do estado de São Paulo, do Paraná, de Minas Gerais, eles vivem uma vida complexa, tá? A gente combate o crime, a gente dá o nosso melhor, mas infelizmente não tem o respaldo do Estado. Sim. E o que acontece é, a gente desiste, cara. A verdade é essa. Eu patrulhava diversos bairros de São Paulo, Jabá Rural, Jardim Hebron, Jardim Joana d'Arc, Jardim Filhos da Terra, extremo norte de São Paulo, das 6 da tarde às 6 da manhã, com 5 viaturas para 21 bairros, cara. Desumano. Nossa. Né? E aí eu desisti, cara. Eu desisti. Eu fui policial quase 6 anos no Brasil e eu fui para os Estados Unidos, né? Infelizmente, a profissão de militar no Brasil não é nem um pouco reconhecida, né, cara? Nem um pouco. Infelizmente, bombeiro. paga-se muito pouco para um trabalho extremamente arriscado e realmente os policiais dão a vida para salvar as pessoas. Por isso que eles existem e vão morar nos Estados Unidos, na Austrália, Nova Zelândia, Canadá, enfim. Mas voltando pro tema, eu fui para os Estados Unidos em 2018, cara. Eu saí da polícia. Querendo abandonar a polícia. Abandonei, eu pedi baixa, cara. Eu pedi demissão e falei, não quero mais, vou embora. E aí eu fui embora, cara, fui para os Estados Unidos, eu cheguei lá em 2018 morando em San Diego, na Califórnia. Né? Eu fui para lá para estudar inglês. Não sabia falar nem hi nem bye, cara. Né? Cheguei lá, né, com 2 malas, né, uma mochila, né, alguns dólares na conta e um sonho, né? E eu falei, cara, vambora, vamos fazer dar certo, vamos fazer acontecer. E aí o que aconteceu, cara? Quando eu cheguei lá, eu comecei a produzir vídeos pro YouTube, assim como você está fazendo esse vídeo, né, pro YouTube, postando nas plataformas aí, Instagram. Na época eu nem tinha um Instagram muito forte, mas eu comecei a postar vídeos. Quando eu comecei a postar vídeo, cara, pro YouTube, eu percebi o seguinte, tinha muitas pessoas que queriam estudar nos Estados Unidos também. E eles me pediam, cara, você pode me ajudar, né, a fazer minha matrícula na escola, você pode me ajudar, né, a fazer acontecer, de verdade. E eu falei assim, olha, eu vou conversar com a diretoria da escola para ver o que eu posso fazer em relação a isso.
cheguei na diretoria da escola e falei, e aí, eu tô com um monte de gente para te indicar aqui, o que você pode me ajudar aí? Ela falou, olha, cada pessoa que você indicar, eu consigo pagar para você $150. A minha mensalidade na época era $350. Nossa, já deu uma... Entendeu? Então, quando eu conversei com eles, eu falei, cara, peraí, se eu indicar uma pessoa 150, ou seja, se eu indicar 2 pessoas, eu já praticamente paguei minha mensalidade. Pagou a se eu indicar mensalidade. 3, eu vou estar ganhando grana, né? E eu vou chegar lá, por que eu tava na Tailândia? Cara, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a fazer isso nos Estados Unidos, cara. Eu comecei a fazer isso com força, assim, com força, comecei a ajudar a galera, quando vai ver eu já tava ganhando $1.000, $1.500, $2.000 por mês, fazendo matrícula nas escolas, comecei a fechar parceria não só em San Diego, na Califórnia, mas comecei a fechar ali em Orlando, que muitos brasileiros vão para Orlando. Cara, sabia que a comunidade brasileira nos Estados Unidos é gigante, cara? É mesmo? Para vocês terem uma ideia, só na Flórida tem 350 mil brasileiros. Caraca, mano. Mas é bem unido, igual é aqui em Gold Coast? Que aqui em Gold Coast a galera é bem unida, né? Ah, é unido lá também, cara. Pra falar bem a verdade, é uma comunidade grande, né? Então tem bastante... Tipo assim, ó, se você quiser viver só entre os brasileiros, você vive, cara. Você vive. Né? Então, assim, era uma comunidade bem grande. Então, a galera queria muito estudar na Flórida, queria muito estudar, né, na Califórnia e em Boston. E aí eu fechei parceria na Califórnia, fechei parceria na Flórida. E aí, quando eu estava 1 ano e 8 meses lá em San Diego, na Califórnia, eu me mudei para Boston. Quando eu cheguei em Boston, aí eu conheci um outro influenciador que estava em Boston, que também fazia a mesma coisa que eu fazia, só que era um serviço mais completo. Eu só fazia matrícula na escola, ganhava uma comissão ali da matrícula e não ganhava na recorrência, ou seja, na mensalidade, uma porcentagem. Eu ganhava só em uma escola, tinha uma escola que me pagava a porcentagem das mensalidades, né? Bacana. Mas, cara, quando eu cheguei em Boston, eu conheci um outro brother, ele é gigante lá, ele tem um canal nos Estados Unidos chamado Onde Está o Oliver. Na época ele já tinha quase 100 mil inscritos no YouTube, né? E, cara, a gente caiu na mesma sala. Eu saí, porque eu continuei estudando, né? Eu saí de lá e aí quando eu cheguei em Boston, eu caí na mesma sala que ele, irmão. Quando eu caí na mesma sala que ele, a gente virou brother, cara, parceiraço. E aí, eu me lembro até hoje, eu tava no East Boston, que é um lugar bem legal lá, num restaurante italiano. E a gente começou a conversar, né? E basicamente ele falou, cara, é o seguinte, eu acabei de abrir uma agência de intercâmbio, chamada Nublu Intercâmbio, né? Tem até hoje essa agência. Eu não faço mais parte, não sou mais sócio, né? Assim como esse meu primeiro sócio, né? Que foi o fundador, também não é mais sócio dessa agência, né? Hoje tem outros 2 antigos sócios lá tocando a empresa, né? Que Deus abençoe a vida deles. Né? Eu acho que negócio é assim, né, cara? Às vezes a gente cria negócios, é que nem um casamento. E às vezes a gente não fala mais a mesma língua, a gente, né? Não caminha mais. E tá tudo bem, a gente se separa. Mas o fato é, explodimos, cara. Era uma empresa que a gente fazia o seguinte, a gente oferecia uma mentoria especializada em aprovação de visto de estudante para os Estados Unidos. Então a gente tinha 5 especialistas, a gente foi contratando a galera, no começo era nós mesmos que fazia, mas a gente foi contratando a galera. Então a gente tinha 5 especialistas, um fazia análise e definição estratégica, o outro fazia a matrícula, outro fazia o preenchimento da DS-160, que é um documento, né, super importante para que você possa ir para a entrevista. O outro fazia uma revisão do perfil do cliente e o outro fazia uma simulação da entrevista. Né? Para a Austrália a gente não tem entrevista, né? A gente faz uma carta de intenção ali e tudo mais e beleza. Lá nos Estados Unidos não, você tem que ir na embaixada, você tem que ir no consulado, na verdade, você tem que passar por uma entrevista, né? Então a gente foi pioneiro nisso, cara. A gente realmente inventou ali a mentoria para aprovação de visto de estudante. Cara, a gente explodiu, irmão. Então assim, ó, 2020 a gente explodiu, já começamos a crescer pra caramba. Eu lembro que a gente fez praticamente quase um pouco mais de $500 mil de faturamento. E aí quando chegou em 2021, cara, a gente fez 1,8 milhões de faturamento, cara. Nossa. Pensa, 2 moleque com, sabe, um time pequeno assim, a gente voava, cara. A gente começou a fazer 100, 200 mil reais de faturamento por mês. E aí aconteceu em 2021, tô chegando lá na Tailândia, tá chegando. Em 2021, quando eu tava quase 3 anos nos Estados Unidos, final de 2020 na verdade, eu tava quase 3 anos lá, eu falei, cara, eu vou viajar o mundo. Por quê? Porque eu já tinha um Prolabore, né? E esse Prolabore, ele me dava a possibilidade de morar onde eu quisesse, cara. Porque a gente tirava um Prolabore aí de uma média de $3 mil, né? E $3 mil, eu falei, cara, eu vou pro Brasil, eu tô com saudade do Brasil, eu quero ir lá, eu quero passear, eu quero, né, viajar para os lugares que eu gostaria.
E depois eu quero ir pros Estados Unidos, cara. Desculpa, eu quero ir pra Europa. Eu quero conhecer os países da Europa, eu quero realmente né, ser um cidadão do mundo. Desbravar, né, cara? o mundo. Desbravar o mundo, eu sempre sonhei em viajar. Dito e feito, cara, eu saí final de 2020, fui pro Brasil, né? Quando eu cheguei no Brasil, eu viajei para vários lugares ali, cara, morei, tipo, fiquei um mês em Balneário Camboriú, fiquei um mês em Gramado, um mês na região dos Lagos, ali no Rio de Janeiro. Fiquei viajando no Brasil ali, depois, tava na época ainda da pandemia, né, cara, aquela coisa toda acontecendo, mas aí eu falei, cara, eu preciso tomar essa vacina. E aí eu falei, eu vou para Montenegro, porque lá eu sabia que tava dando vacina para turistas. Fala pra galera que não é conhecedora da geografia, onde que é Montenegro, Montenegro fica no leste europeu, galera. Leste Montenegro europeu. é um país de 2 milhões de habitantes, maravilhoso, fica no Oceano Adriático ali, perto da Sérvia, perto da Armênia, né, próximo da Croácia. E aí eu fiquei lá em Montenegro, depois de lá eu fui para Dubrovnik, na Croácia. Depois de Dubrovnik eu fui para Milão, na Itália. Depois eu fui para França, né? Fui lá para Paris, fiquei lá em Paris também. Depois eu fui para Espanha, que foi o meu último país na Europa. E tudo viajando, por quê? Porque eu tinha a agência de intercâmbio e a gente operava 100% online, né? E aí, cara, quando chegou nessa época, eu falei, cara, eu queria ir para a Ásia, eu tava pensando em ir para Bali ou para algum outro lugar, que são países que os nômades, a gente chama de nômade digital, né? Então, para quem não sabe, o nômade digital, que foi o que eu fui por algum tempo, é o cara que viaja por vários países. Então eu morei 3 anos nos Estados Unidos, morei depois Montenegro, no leste europeu, Croácia, Itália, França, Espanha, e depois eu fui na Ásia para Tailândia, fiquei quase 2 meses lá. O nômade digital é aquele que consegue ter uma empresa, no caso eu tinha agente de intercâmbio, que me proporcionava pagar as minhas contas enquanto eu viajava. É uma boa ideia para quem está no Brasil aí, se você quer morar em algum país e fazer intercâmbio, arruma alguma profissão que você consegue trabalhar online, editando vídeo, fazendo uma mentoria. A gente tinha uma mentoria para ajudar as pessoas a ter o visto aprovado, né? Seja gestor de tráfego pago, seja, né? Por exemplo, o seu editor aqui, ele está em algum lugar no mundo, né? Com certeza, editando. tá lá no Brasil. Tá lá no Brasa, ou seja, ganhando dinheiro, né? Então isso é muito legal. Então, cara, foi isso que eu fiz, né? Eu saí de lá da Europa e fui para Tailândia, e aí sim eu cheguei na Tailândia como dono, sócio proprietário de uma agência de intercâmbio. E é por isso que eu conseguia pagar minhas contas. Então, assim, $3.000 num país que o custo de vida é $1.000, você vive muito bem, cara. Então, assim, eu morava num apartamento de luxo lá, pagando $600 por mês. Por isso que tem muita gente, cara, que quando ela se torna self-employment, né? Ou seja, a pessoa ela tem um próprio negócio e ela ganha uma renda legal. Cara, se você ganhar hoje se você conseguir ganhar online $2.000, você mora em qualquer lugar do mundo, cara. Sério mesmo, tu consegue morar em qualquer lugar do mundo, né? Porque tem formas. Então a gente pegava Airbnb ali e tudo mais, nos lugares. Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal mesmo, assim. Acho que foi uma experiência que marcou minha vida, de verdade. E show de bola. Aí vou dar um toque aqui pro maior barbeiro da Gold Coast, da Brisbane. Me explica aí como é que você Irmão, quer esse cabelo no topo aí, cara. Só me dá, faz quadradinho e tira bem pouquinho, irmão. De leve, né? Bem de leve. O topete, né? É o A de gente sempre, deixa. né, cara? Aquele jeito, né? Você já Aquele sabe. jeitinho. Então, basicamente é isso, meu irmão. Um pouco da minha história. E como aí, foi né? pra você chegar aqui na Austrália, assim, cara? Largar a Tailândia, rodar o mundo todo e chegar nesse paraíso, que a Austrália é um paraíso, né, cara? Um paraíso, cara. Eu costumo dizer que é um dos países mais incríveis do planeta Terra. Um dos melhores países do mundo hoje pra se morar, sem dúvida, cara. Acho que a galera aqui é privilegiada. Cara, como é que foi o seguinte? Quando eu saí dos Estados Unidos, irmão, eu já tinha vontade de morar na Austrália. Eu já sabia que eu ia chegar aqui, porque a ideia era expandir o nosso negócio. Sim. Então eu falei, quando eu chegar nos Estados Unidos, a gente vai expandir a nossa agência para lá. Só que antes eu vou passar pela Europa, que eu queria entender o mercado na Europa, eu queria saber se dava pra gente abrir alguma startup voltada para passaporte europeu, né? Que eu tava mexendo na minha cidadania italiana na época e tal. E eu falei, cara, deixa eu entender como é que é o mercado europeu também, né? Para de repente a gente ajudar os brasileiros a tirar a cidadania europeia, a cidadania italiana, né? No caso, a gente ia focar na portuguesa, espanhola e italiana, né? E você teve muita dificuldade, assim, desculpa te cortar, mas você teve muita dificuldade em conseguir o visto inicial aqui na Austrália? Então, cara, o que aconteceu? Quando eu tomei a decisão de vir pra cá, eu voltei pro Brasil. Eu tava na Tailândia e aí eu voltei pro Brasil. Então eu voltei pro Brasil.
Então, cara, eu falei, para ir para a Austrália hoje, o jeito mais fácil é ir vir estudante, né? Para mim tá tudo certo, né? É muito bom estudar, né? Então, eu vim para cá como estudante como todo mundo, tá? Então, quando eu estava no Brasil, eu apliquei para fazer um curso voltado para minha área. Então, como eu já tinha uma empresa, a gente já tinha, né, mais de 15 pessoas trabalhando pra gente e tudo mais, fazia sentido eu fazer um curso voltado na minha área. Então, eu escolhi um curso de Leadership Management. Leadership Management, porque fazia sentido, né? Porque eu sempre fui o diretor comercial da minha própria empresa, sempre toquei a parte de comercial, só que eu não tinha um know-how profundo sobre operação, sobre marketing, sobre a profundidade da gestão mesmo, sabe? Da gestão de processo, a gente aplicava muito, a gente tinha um sócio lá, que ele se tornou sócio nosso, que ele trabalhou 30 anos em banco, por isso que a gente cresceu forte, né? Porque ele trabalhou 30 anos em banco, então ele trouxe melhorias contínuas, ele trouxe muitas pesquisas de satisfação dos clientes, né, pesquisa de clima, né. Então, cara, eu fiz isso. Quer que eu te falo? Eu paguei o curso, né, e esperei, eu acho que 26 dias meu visto estava aprovado, cara. Foi bem de boa. Maravilha. Porque o que aprova o visto, isso é uma dica para todo mundo, ó. Eu já trabalhei, né, com visto nos Estados Unidos, tentando aprovar as pessoas lá. Trabalhei com vistos aqui para a Austrália também. O que aprova e o que reprova as pessoas, irmão, de verdade, né, é você ter a ciência de que tem que ter uma motivação coerente. Então, se você está no Brasil querendo aplicar o seu visto para os Estados Unidos ou para a Austrália, saiba, a motivação coerente é que leva você do Brasil para qualquer lugar do mundo. Ou seja, isso é importantíssimo, rapaziada. Por que você quer estudar inglês? O que vai te levar de volta para o Brasil? A sua capacidade financeira está adequada? Não está? Senão, você vai ser reprovado. Então, se você hoje no Brasil precisa do inglês para evolução acadêmica, ótimo, fala isso. Para evolução profissional, perfeito, demonstra isso. Então tem que ter um real motivo para você ter um motivo conseguir. coerente. Se você não tiver, você vai ser reprovado. O visto de estudante é um visto de não imigrante. Ou seja, você tem que mostrar para o avaliador que você vai vir para o país, vai estudar e vai voltar para o Brasil. Sim. Não é pecado nenhum você chegar no país e você querer depois se mudar. Sim, claro. Né? Ah não, agora eu quero ficar. Não é pecado nenhum. Claro. Só que lá no Brasil, você tem que mostrar que você vai voltar. Com certeza. É isso, irmão. Então, eu mostrei, cara. Tem que mostrar que tem raízes no Brasil, talvez, né? Que você vai voltar de alguma forma. Que realmente vai ser uma passagem aqui na Austrália. Exatamente. Então foi bem de boa, cara, em relação ao meu visto. Eu tinha motivação sabendo que, ó, tô indo pra Austrália para melhorar os meus skills em relação, né, à minha parte profissional mesmo. Eu quero escalar minha empresa, quero levar ela para o próximo nível. Então, tô indo pra Austrália para isso. E, né, aperfeiçoar ainda mais os E meus... você chegou a pensar em trabalhar nessa área aqui na Austrália? Chegou a trabalhar como... Quando eu cheguei aqui, cara, aí vai minha história, né? Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com a minha antiga agência. Então eu cheguei fazendo o quê? Eu queria posicionar a minha agência no mercado australiano. Porque a gente era muito forte nos Estados Unidos, mas a gente não tinha nem expertise, né? A gente não tinha o know-how australiano. Eu queria primeiro entender o mercado profundamente aqui, né, e entrar na área. Então Sim. Foi isso que eu fiz. Nos primeiros 8 meses foi pra fazer barulho. Então eu cheguei aqui, cara, a minha ideia era, eu preciso posicionar a minha primeira agência, né, que eu tive 2, eu já vou chegar lá, mas eu preciso posicionar a minha agência aqui na Austrália. Então o que eu fiz? Estudei o mercado, comecei a fazer agreements com as escolas, né, de todo mundo, tipo English as a Second Language, comecei a vender University Degrees, esses programas de, né, aqueles chamam de Certificate, né? Certificate 1, Certificate 3, 4, Diploma, Advanced Diploma, Master Degree, e aí vai, né? Sim. Eu comecei a vender esses cursos aí, cara, que era o que vendia muito aqui. Só que é o seguinte, para entrar no mercado é muito difícil, tem um lobby muito grande aqui, cara, das agências. É bem difícil você furar a bolha, né? Mas meio que eu consegui, cara. Então, o primeiro ano eu trouxe, né, quase 20 clientes aqui para a Austrália. Então, você só trabalhou na sua agência, não trabalhou em nenhuma outra? Só na minha agência, No começo, Sim, né? No começo. Só que aconteceu, cara, depois de 8 meses, a gente se separou, né? Como um casamento, eu decidi abrir mão, né, dessa primeira agência, porque a gente não estava falando mais a mesma língua, a gente não estava mais caminhando na mesma direção, né? E aí eu decidi abrir mão dessa primeira agência, e aí eu falei, cara, Deus abençoe vocês, toca a empresa de vocês. E aí, quando eu abri essa primeira agência, quando eu abri mão dessa primeira agência, eu já abri uma segunda agência na sequência. Só que, cara, quando você abre uma segunda agência, né, precisando se posicionar,
Cara, eu comecei a fazer festa na cidade, já fiz um monte de festa aqui na cidade, Gold Coast, fiz festa para 200, 300, 700 Nossa. pessoas. Fiz o Brazilian Music Festival aqui, 2 edições. Fala mais, o que você trabalhou Comecei aí? a alugar apartamento aqui, tive 3 apartamentos alugados aqui, só que deu tudo errado, cara. Assim, ó, tudo errado, cara, tudo de ponta cabeça, né? Eu acho que todo empreendedor ele tem que ter assim, se você quebrar, cara, dá uns passos para trás e vai fazer aquilo que é preciso. Ou seja, depois que eu Empreender quebrei, isso, né, quebrei cara? feio, cara. Assim, há 1 ano e 3 meses atrás, eu quebrei muito feio mesmo. E aí, cara, basicamente o que eu fiz foi, eu comecei a fazer tudo, cara. Eu quebrei muito feio, revisitei tudo que deu errado, por que deu errado. E isso aconteceu muito, sabe por quê? Porque eu entrei num processo depressivo, cara, aqui na Austrália. Porque quando começou a dar tudo errado na minha vida, eu falei, cara, eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar, entender o que está acontecendo e mudar realmente, né, esse cenário. Então eu vi que eu tinha uma falta de propósito, cara, porque existe um cara chamado Arthur Schopenhauer, ele é um filósofo alemão, né, tem um cara, o Nietzsche também é um outro filósofo pessimista, eles falam assim, cara, não vale a pena a vida que a gente leva, o peso da vida não vale a pena, porque eles não acreditam em Deus, né? Então, se você não existe Deus, realmente fica muito pesado a vida, né, cara? Claro. E aí, eu vivi uma vida meio agnóstico, assim, né, sem Deus. Então, eu achava que, cara, eu não tô vendo mais sentido viver. Tipo assim, eu tô cheio de dívida, minha vida tá chata, as festas não me preenchem mais, bebida não me preenche mais, o próximo gole, a próxima festa, o próximo trago, né? E eu falei, cara, tá muito chato, tá muito esquisito isso aqui, cara. E aí, depois que eu vi tudo caindo, tudo falling down, né, cara, tudo indo pra baixo, eu falei, tá muito esquisito isso aqui, cara. E aí eu entrei numa depressão profunda e uma crise existencial, cara. De que, né, Arthur Schopenhauer dizia assim, ó, a gente vive uma vida que é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Olha isso, cara. Fortíssimo. Pesado, né? Aí João Pessoa falaria assim, ó, nós somos apenas cadáveres adiados que procriam. Olha que pesado. Então, se a gente não tem Deus na nossa vida, não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Porque não faz, cara. É uma vida muito vazia, é uma vida E muito uma você coisa vive que eu pra aprendi impressionar outras também, pessoas, cara, sabe? é que todos nós temos uma vocação, que é o chamado de Deus. Exato. E só é feliz aquele que segue a sua vocação. Só Exato. é feliz aquele que segue o chamado de Deus. Então, é importante você estar com essa intimidade com Deus para você descobrir qual realmente é o seu chamado. Qual é a sua missão aqui na Terra? E eu achava que a minha missão era somente multiplicar meus talentos, ou seja, era somente focar na área profissional. Eu achava, minha missão aqui na Terra é trabalhar com vendas, trabalhar com ajudando brasileiros a pensarem, a refletirem, a construírem pontos grandes. Eu achava que era só isso. Mas não, cara, se for só isso, fica ruim. Claro. Porque se você acha que a sua identidade é o seu trabalho, quando você perde ele, você perde sua identidade. Se você perde sua identidade, você não tem mais sentido viver. Com certeza. Ou seja, eu achava que a minha identidade era essa, e não era, cara. Então o que aconteceu? Irmão, eu tive uma crise profunda, como eu falei, existencial. No dia 22 de junho de 2024, eu pensei em acabar com tudo, cara, em desistir da vida. Nossa, cara. Eu tomei essa decisão, eu falei, eu vou desistir da vida. E quando eu pensei em desistir da vida, dentro do carro onde eu tava dirigindo, eu falei, tá, vai ser pulando de um prédio, vai ser, sei lá, tomando algum remédio, o que eu vou fazer? Né? Eu vou, sei lá, de repente eu vou só jogar o carro aqui na frente do outro carro. E aí, cara, veio na minha cabeça muito forte, assim, os meus irmãos receberam a notícia de que eu tinha desistido. Sim. Aí eu já comecei a chorar sem parar. Aí eu lembrei de Deus, porque quando eu era pequeno, eu fui nascido e criado em berço cristão, né, cara? Eu sempre fui uma pessoa que sempre acreditou muito em Deus, em Jesus, né, cara? Aquilo que Ele fez por nós, né? O sacrifício dele na cruz por nós. E aí eu falei, nossa, eu vou pedir ajuda pra Deus. Eu falei, Deus, então me ajuda, me mata. Só que não foi ajuda pra sair da situação. Eu pedi ajuda pra Ele me matar. Sim. Eu falei, me mata, Deus, tira minha vida, Deus, me ajuda, me mata, me mata, me mata, me mata. Aí eu ouvi audível dentro do carro. Essa entra no momento de loucura, né? Que muitas pessoas não acreditam, mas foi isso que aconteceu. Eu ouvi audível dentro do carro, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vários eu te amo. E aí eu vi que era Deus, cara. Eu falei, é Deus, cara. E aí eu comecei a chorar sem parar, irmão. E aí eu comecei a chorar sem parar. Eu vi que era Deus. E aí me deu um arrependimento profundo, cara. Me deu um arrependimento profundo, uma angústia profunda. Eu comecei a falar, perdão, Deus, perdão. Porque eu vi a vida que eu levei, cara. Uma vida vazia, uma vida para impressionar outras pessoas. Uma vida muitas vezes de arrogância, prepotência. Uma vida voltada só em dinheiro, status, tá ligado? Tipo assim, viver uma vida para impressionar. Falei, o que eu tô fazendo, cara? Né? Eu deixei de ajudar tantas pessoas quando eu podia.
E eu comecei a me dar um constrangimento, sabe? Porque eu recebi um amor tão grande, era um amor tão forte, cara. E eu comecei a receber um constrangimento, e aí eu comecei a pedir perdão. Aí eu ouvi, eu te amo, eu te perdoo, eu te amo, eu te perdoo, eu te amo, eu te perdoo. Irmão, foi como se eu tivesse nascido de novo. Você sabe quando o bebê sai da barriga da mãe? Sim. E ele fica ali, ó, encolhidinho, chorando sem parar? Eu fiquei assim uma meia hora, irmão. Nossa. Cara, daquele dia em diante, irmão, a depressão, no dia seguinte a depressão foi embora, não tinha mais vontade de morrer. Glória a Deus. No dia seguinte, irmão. Só que aí caiu as escamas do meu olho. E aí eu comecei a ver que minha vida tava de ponta cabeça, cara. Tava tudo destruído, eu tava endividado pra caramba, eu tava tudo errado, eu não tinha mais empresa, eu precisava trabalhar amanhã pra pagar a conta, pra comer. Cara, sabe o que aconteceu? Na hora, Deus me deu uma força tão grande. Eu nunca trabalhei na construção. Na hora eu falei, vou pra construção, porque eu sei que na Austrália ganha muito dinheiro. Já fui pra construção, já comecei a ganhar $35 a hora, 30 e poucos dólares a hora. Saía da construção, comecei a fazer entrega de comida. Saía, cara, eu trabalhava 80, 90 horas por semana, irmão, pra pagar minhas contas. Só que o que eu fiz? Eu dei um step back, eu me afastei de todo mundo, eu fiquei 5 meses longe de todo mundo, irmão. Só fazer uma coisa, eu ia pra igreja todos os domingos, comecei na Hillsong, que é uma igreja bem legal aqui na Austrália. Hoje eu vou na Lagoinha, que é a Batista Lagoinha Gold Coast. Lagoinha? Tem uma família maravilhosa lá, irmão, uma família A grande. Lagoinha, ela vem do Brasil, então, né? A Lagoinha é uma igreja global, né? Hoje ela tem mais de 5 mil igrejas espalhadas pelo mundo, né? Mais de 10 mil núcleos de oração, a gente chama de GC, né? Grupo de crescimento, ou célula, Sim. né? Mais de Célula. 10 mil células. A gente é uma igreja global, cara. E é uma igreja que, assim, ó, a gente acredita que Jesus salva, batiza, cura, dá salvação. E é uma igreja família, é uma igreja que tem vários eventos legais, sabe? É uma igreja que não é religiosa, não é isso. É uma igreja que abraça, cara, uma igreja que é uma família, né? Então fazem quase um ano que eu vou na Lagoinha, mas eu comecei aí, os 4 primeiros meses, eu ia na igreja. Fala pra gente, quando que é o culto, a célula aqui da Lagoinha, na Gold Coast? Tá, a célula da Lagoinha a gente tem. Terça-feira a gente tem célula, vou olhar pra câmera agora. Terça-feira a gente tem célula, quinta-feira a gente tem célula da Lagoinha aqui, Gold Coast. E a gente também culto aos domingos, 10 horas da manhã. Não foi a igreja que me mudou, tá? Não foi a igreja. Em qual bairro a Lagoinha? Fica aqui em Nerang mesmo. Nerang. Só que não foi a igreja que me mudou, cara. Foi o encontro real que eu tive com Jesus no dia que eu tava depressivo e pensando em tirar minha vida. Com certeza. E depois a palavra, ouvindo a palavra. Só que assim, para você mudar, você precisa frequentar ambientes novos, você precisa conhecer pessoas novas e absorver conhecimento novo. Tá lá em... Não é religião que muda, né? É Jesus Cristo que muda, né, cara? É Jesus, cara. Só que ir na igreja é importante porque lá você vai encontrar pessoas novas, lá você vai estar num ambiente novo e você vai ter um conhecimento que vem do alto, que é o a casa de da Deus, Bíblia. né? É a casa de Deus. A Então, igreja... convido todos vocês a participarem também. Mas, cara, é isso. Então, eu comecei aí na Hillsong, né? E depois a Lagoinha chegou aqui, lá de Sydney, chegou aqui na Gold Coast e foi maravilhoso, porque aí a família começou a crescer, a gente começou com 10 pessoas numa casa, né? E aí as coisas começaram a fluir, né? Agora é a hora que você joga o Agora é a hora que você vai relaxar, mas vai tentar falar também. Não, vamos embora, eu consigo falar aqui. E a boca, esse microfone, ele é maravilhoso, ele pega. Mas, cara, basicamente foi isso, né? As coisas começaram a acontecer de uma forma extraordinária. E aí eu fiquei 5 meses só indo pra igreja, conhecendo pessoas novas e trabalhando sem parar para juntar dinheiro, né? Então eu fazia de tudo, fazia removal, fazia construção, fazia, né, um monte de coisa. Tá rolando uma massagem aqui agora, massagem, você nem tá entendendo, cara. Nossa. Aqui é qualidade, né? Alto nível, né, de atendimento, né? Brasa Barber. Nossa, Brasa Barber. Hashtag ninguém ganha dos caras. Mas basicamente, cara, as coisas começaram a mudar realmente, sabe? Foi, sabe, maravilhoso mesmo. Ter esse momento em comunhão com Deus, entender mais as coisas do alto, aí comecei a aprofundar. Eu sempre gostei muito de história, né, cara? Então, é muito incrível porque quando você tem um encontro real, né, cara, com Jesus, com as coisas do alto, a possibilidade de você se transformar é gigante. Então, eu vejo que a Bíblia, cara, ele é realmente um livro que transforma, né, cara? Então eu comecei a ter conhecimento disso, né, do que é a Bíblia, do que a Bíblia pode nos proporcionar, daquilo que está escrito lá. Então, assim, muitas pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por homens. Não, mas é assim, ó, a Bíblia, ela teve 40 escritores, mas ela teve um autor, só teve um autor. Que é Deus. Pessoas foram
inspiradas por Deus, né? Então, teve sim 40 escritores, só que assim, a Bíblia é um livro multimilenar, é um livro milenar multicultural, né, cara? É um livro que tem ali dentro filósofos como Paulo, homens da lei, tem médico como Lucas. É um livro, cara, que tem reis, cara, tem a história de Salomão, que foi o segundo rei de Israel, tem a história de Davi, cara. Os discípulos, né, que Na estiveram verdade, perto de Jesus, Salomão né, foi cara? foi o terceiro rei. E tem exato, e tem o Novo O Testamento. Evangelho, né, o Novo Testamento. Exato, tem o Novo Testamento que conta a história de Jesus, né, quem são os discípulos, né? E é muito legal, cara, porque é um livro que tem sabedoria mesmo, cara. Todos os livros de autoajuda que você imaginar saiu de lá. Então né? foi fundamental para você sair desse pensamento de desistência, né, desse pensamento de desistência suicídio. Cara, é uma palavra bem forte, mas... o encontro que eu tive com Jesus no carro. Foi fundamental para Então, você, no dia seguinte, eu já não queria mais existir, sabe? No dia seguinte, eu já não queria mais existir. Simples assim, cara. Foi isso que aconteceu, né? Agora, só que não foi fácil. Então, quando as pessoas falam, ah, tá, mas quer dizer que se eu for pra igreja, eu tenho um encontro com Deus, minha vida muda? Ela muda, mas não é da noite pro dia, cara. Sim. Então, eu fui levado pro deserto para ser tratado. Ou seja, ali no deserto, eu enfrentei muitas coisas. Eu chorava sozinho, cara. Eu chorava toda noite no meu travesseiro. Só Deus sabe o que eu passei, cara. Claro. Eu trabalhava sem parar. Imagina, você tem uma empresa, faturar milhões, daqui a pouco você tá trabalhando 80 horas por semana, trabalho pesado, que você nunca... Não, assim, ó, aqui na Austrália, todos os trabalhos são dignos, maravilhosos, que te dá dinheiro, ponto. Só que claro que o ideal é você trabalhar com aquilo que você ama. Claro. Então, no começo que você chegar aqui na Austrália, gente, saiba, não vai ser fácil, tá? É um deserto que você passa, mas todo deserto ele entrega no final a terra prometida. Então, no deserto, Deus ele leva você para o deserto para te tratar, para te trazer sabedoria, conhecimento, resiliência. Então, foi preciso ir para o deserto, sabe para quê, mano? Para que as minhas virtudes fossem trabalhadas. Qual que são as virtudes principais do homem? Toda pessoa tem que ter temperança, justiça, fortaleza, prudência. Tudo isso foi tratado, cara. Então, no deserto, né, trabalhando do jeito que estava trabalhando, longe daquilo que eu amava, longe das pessoas, trocando os meus ciclos de amigos. Cara, a gente não precisa continuar vivendo uma vida para impressionar os nossos amigos da faculdade, cara. Nossos amigos da quinta série. Sai da quinta série, moço. Você já é grande, você não é mais criança, não. Entendeu? Você continua vivendo sua vida para impressionar pessoas que você nem gosta. Então, não, cara. Então, a Bíblia, cara, o conhecimento novo me ensinou isso. Que não, cara, eu tenho que viver uma vida para quê? Aí eu aprendi qual que é o propósito da minha vida, cara. Qual que é o propósito da nossa vida, cara? O propósito da nossa vida é muito simples. Isso aqui eu quero fazer até o seguinte, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Qual que é o propósito da sua vida? O propósito da sua vida está em amar Deus acima de todas as coisas, em ter uma família e multiplicar seus talentos. Quando você sabe que o principal propósito é amar Deus, acabou, cara. É isso. Fica muito mais simples, muito mais fácil a sua vida, cara. É só isso. É só isso. É só isso. Simples. Simples assim. O que mais? Ter uma família. família. É aquele velho ditado que família, diz, né? Aquela passagem. Buscai primeiro o reino dos céus. Todo demais coisas você acrescentada. Sabe por quê? Porque aí você vai cuidar da sua família. Ou seja, o homem ele vai proteger a sua família, ele vai prover para a sua família. Ele vai ser o sacerdote do seu lar. Essa Bíblia não é? É exatamente isso que vai acontecer. Ele vai ser o sacerdote do seu lar, cara. Ele vai ser, né, o provedor ali, ele vai ser o profeta da sua casa, ele vai dar direção para sua família. Né? Agora, se você não serve a Deus, se você não ama a Deus, você vai trair sua esposa na primeira oportunidade, irmão. Sim. Se você não tem Deus no seu coração, primeira chance que você tiver, sabe por quê? Porque o nosso hormônio não se converte, bebê. Claro. Quando você vê aquela negoção passando, porque é verdade, moço, não tem como não. Você tá na praia, você olha aquele monumento, né? E tanto para homem quanto para mulher. Claro, a mulher sua esposa também. tá passando, passa aquele deus grego lá, você acha que é o quê? Ela olha também, filho, não tem como. Porque é o hormônio não tem a ver com parte espiritual, o hormônio não se converte. Só que assim, quando você tá andando com Deus, o que faz você não trair? O que você faz você não pecar na sua mente? É você saber que você tem que matar a sua carne. Então quando você mata a sua carne, você edifica o seu espírito, ou seja, quando você sabe, cara, eu poderia pecar aqui, eu poderia cobiçar essa mulher, eu poderia dar em cima dela, eu poderia trair minha esposa. Eu não vou fazer isso, por quê? Porque eu amo a Deus acima de todas as coisas e eu amo minha família, cara. Se eu amo a Deus, eu não vou pecar. Não é porque eu tenho medo de ir pro inferno ou porque eu quero ir pro céu. Não, porque quando você, tá lá em João 3,16, Deus enviou o seu Filho único pro mundo para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê seja salvo. Só que aquele que não crê também é condenado, tá? Não esquece essa parte não. Só que é o seguinte,
Se você crê e você é batizado, você será salvo, ou seja, já era. A gente já assumiu, a gente já sabe que a gente vai pro céu. Então assim, só que é o seguinte, você deixa de pecar porque você ama tanto a Deus que você não quer magoar Ele. Sim. Ele é seu pai, então você deixa de ser um lixo, você deixa de ser um alcoólatra. Não estou falando de beber, Jesus bebia vinho alcoólico, tá? Isso aí é mentira, né? Não pode beber, não. Jesus bebia vinho alcoólico. Só que é diferente você tomar uma taça do que você tomar 25 garrafas de cerveja, entendeu? Então assim, o que eu quero dizer é, você deixa de virar um alcoólatra não é porque você tem medo de ir pro inferno, é porque você quer ir pro céu, é porque você ama tanto a Deus que você não quer magoar Ele, Ele é seu pai. Você deixa de trair sua esposa não é porque você tem medo, é porque você ama tanto a Deus que você não quer. Então você deixa de ser um lixo na rua, de arrumar briga com os outros, de ser um fofoqueiro, de cuidar da vida dos outros, de viver uma vida de aparência. Não é porque você... Não, porque Deus ele transformou, não tem como. Até porque quando você casa, com a sua esposa, além de você estar prometendo para ela, sim, né, até que a morte nos separe, você está prometendo para Deus também, né? Exatamente. Diante do padre ou do pastor ali, você está fazendo uma promessa para Deus. Exatamente. E hoje a gente vive num mundo, né, de descarte, né? As pessoas querem descartar as outras, assim, por qualquer defeito, por qualquer briga. Sabe por quê? Porque Deus não é prioridade na vida dessa pessoa. Porque Deus não é prioridade. Porque se ele tiver Deus, ele vai saber que casou já era, meu. Então assim, você tá namorando, termina. Tá noivo? Termina. Agora, casou não dá pra terminar mais. Com certeza, então assim, né? o namoro foi feito pra dar errado. Ou você vai terminar ou você vai casar. Então assim, você tem que começar o namoro focando no altar. Deixa eu tirar um pouquinho do seu bigode aqui, porque tá muito grande. Se tiver umas pontinhas também da barba aí pra fora, pode passar. Oi, já meti macho. O homem já tá ficando... Não vou falar que tá ficando bonito, né? Mas tá ficando meio arrumado, difícil, né? né? Tá ficando É o que eu elegante, geralmente falo pra galera. Tá se sentindo feio? Vem pro Brasa Barber. Vai isso. continuar feio, mas de cabelo arrumado. Cara, mas o fato é, tudo isso aconteceu e aconteceu nesse meio tempo eu não parei. Então assim, gente, quando você está vivendo um momento difícil, não acha que esse vai definir o seu futuro. Porque o que você está fazendo hoje é o que vai definir o seu futuro amanhã. Ou seja, quando eu entrei para essa vida, eu falei, cara, eu vou ter que trabalhar sem parar, vambora. O que eu fiz? Eu não parei de estudar. Eu comecei a estudar sem parar, não só a Bíblia, mas sociologia, voltei a estudar, filosofia, voltei a estudar. Comecei a entrar para dentro do meu coração, porque a nossa vida é dividida entre várias fases. Tem a vida espiritual, vida sentimental, vida profissional, vida amorosa, o seu lazer, o seu desenvolvimento pessoal. Tem várias coisas que você tem que focar. Só que você tem que melhorar 2 de cada vez. Claro. Então o que eu foquei? Vida espiritual e vida emocional. Ou seja, comecei a estudar desenvolvimento pessoal, para eu melhorar a minha psique, né? A minha alma, a minha mente, que nós somos corpo, alma e espírito, né? Então, cara, basicamente... Aí, ó, pesado, hein? Então, basicamente, o que eu fiz? Eu comecei a fazer isso. Só que aí eu fiz o quê? Na vida profissional precisava mudar, né? O que eu fiz? Eu comecei a estudar para me tornar real estate. E aí eu comecei a estudar para ser real estate. E aí, hoje eu sou client manager em uma... Vou até tirar aqui o barulho do secador. Vamos voltar hoje, esse ponto aí. Área, então, eu sou client manager em uma... é uma companhia de investimento em propriedades, né? Qual é o nome da empresa? Chama JDL Strategies. Então a gente ajuda as pessoas a pagar menos imposto, a minimizar sua dívida e construir um capital através de investimentos imobiliários. Exato. Nossa, que bacana, cara. É isso que eu faço. E você se identificou com essa profissão agora? Total, porque eu amo venda, né, cara? Eu sempre trabalhei com venda, então eu acho que era o ápice da carreira do vendedor é o mercado imobiliário, né? Então trabalhar com investimentos é onde realmente ajuda as pessoas a construir um futuro, né? Promissor, através de investimentos, né? Só que isso tudo aconteceu graças a um deserto que eu passei para chegar na Terra Prometida, que é onde eu estou entrando hoje, cara. Então, graças a Deus, né, hoje a gente está chama JDL Brasil, né? Para as pessoas que quiser procurar, aí também tem o Instagram JDL Brasil, a gente faz vários eventos. Se procurar no YouTube, JDL Strategy, a gente tem vários vídeos no YouTube. Você que está querendo comprar sua primeira casa aí ou comprar uma casa para investir aqui na Austrália, procura o Thomas aí que vai dar certo. Vambora. E basicamente é isso, cara, né? Tudo que vem acontecendo aí, as coisas que vem rolando na nossa vida é graças a graça de Deus, né, cara? Eu acho que a graça de Deus era superabunda. Então a gente não vive mais pela lei, a gente vive pela graça, né? Nossa, isso então, é forte, assim, hein? Não tem a ver com a lei, não tem a ver com ser religioso, tem a ver com você saber que, cara, o nosso pecado já foi Tem uma música que eu gosto que fala assim, a tua graça me basta e o teu amor me sustenta. Ou seja, a nossa vida já era, cara. Ou seja, o nosso
nossos pecados já foram perdoados, cara. A gente já Sim. acessou isso. Agora a gente só tem que viver na terra com a intenção de realmente fazer isso. Multiplicar os nossos talentos, ajudar as pessoas realmente que precisam através daquilo que a gente sabe fazer. E é isso. Então, seu propósito profissional, sabe qual que é o propósito profissional da vida do cara? É fazer aquilo que você pode ser pago, fazer aquilo que você é bom, fazer aquilo que o mundo precisa e aquilo que você ama. Se você fechar esses 4 pilares, chamado Ikigaya, é um termo japonês, é o seu propósito profissional. Então, ama a Deus, tenha a sua família e tenha um propósito profissional bem definido. Simples assim, cara. Nossa senhora, essa foi nossa resenha aqui com o Thomas Edison. Pô, foi maravilhoso, irmão. Muito obrigado aí pela resenha, muito obrigado pelas dicas. Tamo junto. Obrigado aí por mostrar pra gente aí como é que foi sua vida, como é que foi seu caminho, né, até chegar na Austrália, né, até chegar, né, na sua vocação, no seu chamado, você se encontrou, né, se encontrou com Deus, se encontrou pessoalmente, profissionalmente. Foi um prazer muito grande estar com você aqui, irmão. Pô, cara, parabéns aí pelo seu trabalho, Brasa Barber. Deus Valeu, abençoe. gente. Valeu. Tamo junto. Tamo junto.